Filme, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP, coordenadas pela professora Luciana Luciani, responsável pela disciplina Organização de Eventos. Com muita honra, damos início ao terceiro encontro do 21º IACET FECAP, que é um evento em homenagem a um profissional de secretariado. Agradecemos a todos pela presença. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando o nosso evento. Bom, todos os anos divulgamos e apoiamos uma instituição beneficente em nosso evento. E neste ano não será diferente. Hoje apresento a vocês a instituição filantrópica Missão Paz, que atua no apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Atualmente, a instituição atende indivíduos de mais de 70 nacionalidades. Então, vale muito a pena conhecê-los e, se possível, contribuir com a causa. Por isso, contamos com vocês para levarmos essa ação adiante. Então, guardem o nome Missão Paz. Agora, queremos agradecer aos nossos convidados, Eduardo Santos, Jefferson Sampaio, Pamela Pires e Verônica Freire. Temos certeza de que a participação de vocês irá brilhantar a homenagem mais que merecida que prestamos nesta noite ao profissional de secretariado. Além disso, lembramos que hoje, 15 de outubro, é celebrado o Dia dos Professores, profissão que é exercida por Eduardo Santos, Jefferson Sampaio, Verônica Freire, a quem expressamos a nossa gratidão e admiração. Agradecemos também à professora Luciana Luciani, que nos ajudou e muito no processo de preparação para esta edição do EACET. Muito obrigada por toda a dedicação e amor ao nos passar os seus conhecimentos e experiência. A todos os professores que estão acompanhando a nossa live e em nome de todos os alunos da minha equipe e desta turma de secretariado, muito obrigada. Somos sortudos em tê-los como nossos mestres da profissão e também da vida. E para representar os professores nesta noite, bem como, obviamente, o secretariado, convidamos a professora Renira Apa, coordenadora do curso de graduação em secretariado executivo da FECAP, para dar boas-vindas a todos. Professora, por favor. Obrigada, Natália. Eu que agradeço a oportunidade, claro, aos nossos painelistas, profissionais da área, profissionais experientes, para darem aqui uma palavra, né, para os nossos alunos que estão começando na profissão, alguns até já estão há algum tempo, né? E a gente sempre precisa da experiência de vocês, do pessoal lá de fora, e vocês estão bem lá de fora, né? Vieram de longe aí, ou estão longe, né? Isso também é uma possibilidade que esta pandemia nos proporcionou, é trazer gente de longe, né? Então, de Brasília, e eu agradeço demais vocês terem vindo. Nós, toda vez, né, professora Luciana, a gente fala como nossa área precisa de homens e mulheres, né? Assessores, assistentes. Ninguém trabalha sozinho na face da terra, ninguém. Né? Então, não conheço nenhum presidente de empresa, diretor, gerente que trabalhe sozinho. Então, nós somos o braço direito, esquerdo, às vezes as duas pernas, né? Dos nossos executivos. E que a área precisa muito de homens e mulheres competentes, né? Não os que chegam de paraquedas e se dão um nome, né? Ou título. Então, há estereótipos demais na nossa profissão, e eu adorei o tema que foi escolhido para essa noite, e agradeço muito a oportunidade que vocês nos dão de estar conosco, de estarem conosco, e feliz por poder proporcionar isso mais uma vez aqui para o nosso IACET, né? É sempre uma oportunidade de crescimento. Obrigada de novo. Eu talvez saia daqui, talvez eu terei que sair daqui a pouquinho, mas eu volto para finalizar. Ou não finalizar, né, Lu? Não sou eu que finalizo hoje, né? Mas eu volto para terminar, ver o término aí com vocês. Tenham um ótimo evento, aproveitem tudo, meninos e meninas, absorvam muito dos nossos palestrantes, porque é deles o que vem de bom para nós e para nós aprendermos e de experiência, tá bom? Vamos aprender com eles. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, professora Renira. Obrigado pelas palavras. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alan. Eu vou apresentar o painel que a gente programou para esta noite.
e decidimos promover um painel com a ajuda dos nossos convidados para discutir um tema muito relevante, que são os estereótipos no mercado de trabalho. Infelizmente, é algo comum em todas as áreas, e inclusive no secretariado. Quem mediará este importante tema será o Jefferson Sampaio, professor no Instituto Federal de Brasília, mestre em Direitos Humanos e Cidadania, especialista na docência do ensino superior e graduado em Secretariado Executivo Bilíngue. Como painelistas teremos Eduardo Santos, secretário executivo pela Universidade Federal de Pernambuco, também especialista em docência na educação superior, Pamela Pires, graduada em Secretariado Executivo pela FECAP em 2017, onde desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica intitulada O Secretariado Executivo e os Estereótipos Midiáticos, um estudo dos preconceitos e das implicações para o profissional e a profissão. Também contaremos com a importante presença de Verônica Freire, fundadora do Secretaries Group, técnica em secretariado, graduada em secretariado executivo e pós-graduada em recursos humanos e gestão de pessoas. Novamente agradecemos a todos por terem aceitado o nosso convite e Jefferson Sampaio, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conosco, a todas que estão conosco. É uma grande alegria estarmos juntos hoje para falar do secretariado. Como eu costumo dizer, alegrei-me quando me disseram vamos falar do secretariado, que é a área que eu escolhi para a minha vida e que vocês também escolheram. E pense numa área maravilhosa, pense numa formação maravilhosa. O secretariado é uma das profissões mais completas que nós temos hoje, com uma formação global em uma era de super especialização. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Eu não entendi nada do que você disse. Pois bem, enquanto outros cursos de graduação estão formando perfis hiper especializados em determinadas áreas, o secretariado ele abre o leque. Cadê o leque? O leque está aqui. Ele abre o leque. Ele abre o leque para a gente pensar em infinitas possibilidades de atuação. Enquanto outras áreas você vai trabalhar em um determinado setor, em uma determinada empresa, no secretariado você pode trabalhar em qualquer empresa que tenha demandas administrativas. Então, você pode trabalhar em uma rede de academias, você pode trabalhar em uma rede de salões de beleza, você pode trabalhar numa multinacional, em uma embaixada, em uma empresa de pequeno, médio, grande porte, em uma ONG, em uma universidade, em uma faculdade, em todos os locais, ofertando assessoria executiva, resolvendo e trabalhando com demandas administrativas. Então, esse é um dos grandes diferenciais da nossa área, né? E aí, o convite que a gente traz hoje para vocês é para a gente tentar romper um pouco os estereótipos que a gente tem, deslocar o nosso olhar para outras possibilidades dentro do secretariado, entendendo que se nós temos um curso de formação que nos permite atuar em qualquer empresa, por que não trabalhar naquela empresa que conversa melhor com o seu perfil? E com isso se destacar na sua área de atuação, não é mesmo? Eu costumo dizer que quando você gosta de fazer algo, quando você se identifica, o sucesso ele vem naturalmente, a coisa vem junto, caminha, não é algo forçado, vem naturalmente. Um bom vendedor ele não vai vender no quiosque ali da esquina. Ele vai vender em uma loja internacional em que, se ele vender 2 bolsas, ele tem o salário básico dele do mês e esse salário pode estar acima do nosso piso salarial. Então, é importante a gente deslocar o nosso olhar para pensar nas possibilidades e no leque que o secretariado nos permite. Então, é com base nisso que nós vamos hoje começar a nossa conversa. E eu gostaria de ouvir inicialmente os nossos painelistas. Podemos começar com a Verônica. Verônica, eu queria ouvir um pouquinho da sua história, queria saber quem é Verônica por Verônica, e saber como que foi o seu processo formativo,
como que foi seu processo formativo, não só dentro da faculdade, mas na vida, para você chegar onde você está hoje. Você pode falar um pouquinho para a gente? Boa noite. Claro, boa noite, profissionais de secretariado, futuros profissionais que estão conosco aqui nesse painel. E também boa noite ao nosso queridíssimo Jefferson. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história no secretariado, como tudo começou. Na verdade, ser secretária e chegar ao secretariado, para mim, não era um sonho e nenhum objetivo. Só que o secretariado me abraçou. E o secretariado, ele me ofereceu inúmeras oportunidades. Me ofereceu conhecimento, me ofereceu força de vontade para alcançar sonhos e objetivos. E, primeiramente, também me ofereceu a dádiva de me tornar uma referência no qual eu sempre sonhava ser desde o início da minha profissão. Hoje eu sou formada como técnica em secretariado, me formei na graduação em secretariado também. E para melhorar os meus conhecimentos, aprimorar os meus conhecimentos e desenvolver o que eu sempre gosto de fazer, que é gestão de pessoas, desenvolver pessoas, eu decidi fazer gestão de pessoas. Mas para chegar a tudo isso não foi fácil, não foi uma trajetória muito difícil, muito árdua. E escolher essa profissão, eu passei por diversos tipos de preconceitos, até mesmo familiar, porque o sonho da minha mãe era que eu fosse jornalista, que eu não fosse secretária. Mas, como eu disse para vocês, o secretariado ele surgiu na minha vida e eu escolhi ser secretária. Eu escolhi servir a profissão, porque você ser secretário é você estar disponível, é você servir, é você fazer com amor tudo aquilo que você deseja fazer. Então, eu acredito que hoje, como profissional de secretariado, eu sou uma profissional que almeja fazer o bem, uma profissional que busca alcançar objetivos e sonhos, e uma profissional que também está engajada em ajudar outras pessoas a alcançarem seus sonhos e objetivos. Foi por esse motivo que eu acabei fundando o Secretaries Group, que hoje é um projeto sócio-voluntário que ajuda profissionais no mercado de trabalho, profissionais que estão começando no mercado agora, que querem alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, conseguir uma recolocação profissional e até mesmo aqueles que estão recolocados no mercado terem conhecimentos e habilidades novas. Então, eu e a Suzane, que hoje é uma colega de trabalho que atua comigo também, estamos sempre lutando pela classe secretarial, para ajudar essas pessoas a almejar e conquistar o seu tão sonhado sim, e a sua recolocação profissional com excelência. Então, para mim, secretariar é servir. Secretariar é amar o que você faz. Então, se você escolheu essa profissão, ame, sirva com paixão e faça a diferença, porque se você fizer a diferença, você será um diferencial na área também. E eu imagino, Verônica, que sua mãe deve ficar muito feliz em perceber que você, além de secretária, se tornou uma excelente comunicadora, porque nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, trabalhando junto com o Secretaries Group, mesmo você não seguindo a área de jornalismo, você seguiu a comunicação. Sim. E comunica para tanta gente, tanta coisa, então parabéns. Muito obrigada. É muita gente mesmo, mas eu não imaginava que ia chegar tudo isso. Lá no início era um grupo de 4 pessoas, em 1 ano e meio praticamente se tornou um grupo de 5.000 e agora somos um grupo de quase 8. Então, é um sonho, é um objetivo, por isso que eu falo. Quando eu comecei lá com 20 anos de idade, as pessoas falavam, nossa, mas com 20 anos você é muito nova para inventar essas coisas, mas não existe, a idade não é questão do que você é, sabe? É questão do que você quer conquistar. Então, não deixe as pessoas te julgarem. Você não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa nada disso. O que importa é você querer alcançar seu objetivo. Parabéns, parabéns demais. Eu acho que eu nunca comentei isso em nenhum evento, então uma informação inédita, mas eu me tornei professor com 21 anos. E na primeira turma que eu entrei para dar aula, eu era o mais novo da turma. E, enfim, e aí eu me identifiquei muito com essa sua fala da gente pensar em quais são os seus objetivos de vida, quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver para desenvolver aquela atividade e romper essa ideia de que idade é um fator limitante, né?
A gente já volta aqui para a Verônica. Agora eu quero ouvir um pouquinho o Eduardo. Eduardo, eu queria saber quem é o Eduardo pelo Eduardo e como que foi sua trajetória de formação até você chegar até aqui como professor em secretariado. Conte para a gente. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os ouvintes aqui, os painelistas. Vamos lá. O Eduardo, pelo Eduardo, ele é família. Eu falo que aí sou família. O Eduardo, pelo Eduardo, ele é amigo. Tá aparecendo minha tela? Tá ok? Ou tá travado aqui? Tá ok, né? O Eduardo, pelo Eduardo, ele é professor, ele é secretário, ele é feliz, ele é sorridente, ele é liberto. O Eduardo, pelo Eduardo, se sente a pessoa completa, feliz, extremamente muito feliz. A minha jornada no secretariado foi uma opção, diferente da Verônica, foi uma opção minha mesmo. É engraçado que antes de eu chegar no secretariado, eu fiz vestibular, eu sou de Pernambuco, atualmente moro aqui em Brasília, mas eu sou de Pernambuco. Meu primeiro vestibular eu fiz para Geografia, licenciatura, na Estadual de Pernambuco, passei, entrei, fiz um ano de licenciatura, mas não me identificava com a docência, naquela época, com aquela idade. E aí eu fiz, não, vou fazer uma outra graduação. Fiz vestibular novamente, o secretariado executivo, a graduação de secretariado executivo só existe lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz vestibular, entrei por opção, tinha estudado um pouco sobre a graduação, sobre a profissão. Tinha uma colega que fazia secretariado executivo, e aí fui já sabendo o que é que eu queria ser enquanto profissional. Claro que quando a gente entra, a gente vê que é um leque, é um mar de opções, e que foi apaixonante estudar e aprender tudo o que o secretariado nos proporciona. Então, cheguei ao secretariado por opção e me apaixonei. Depois de um período aí como estudante, fiz uma monitoria. Naquela monitoria, foi me identificando um pouco sobre a docência, mas mesmo assim eu queria mesmo atuar, né? Colocar em prática, que eu vejo que o curso, tanto técnico como do nível superior, ele é muito aplicável. O curso de secretariado executivo ele é muito aplicável, né? Nós estudamos e queremos aplicar ele enquanto profissional. E aí, me formei, estava estagiando na época do último período, fui contratado pela empresa que eu era estagiário e tive um ano aí de contrato, quando eu resolvi fazer uma pós-graduação, que essa pós-graduação era na assessoria parlamentar. Eu tinha um desejo, um sonho, uma vontade de trabalhar na área pública, ou um concurso, ou por indicação, ou por questão de empresa terceirizada, e visualizei Brasília. E foi quando eu decidi vir a Brasília, né? Conversei com o meu antigo diretor para que ele me demitisse e eu viesse aqui nadar, sonhar e realizar o que realmente eu queria enquanto profissional de secretariado executivo. Escolhi Brasília por ter nosso grande público de órgão público, né? E vi assim, no tiro no escuro, eu falo muito, foi um tiro no escuro. Quando eu cheguei aqui, foi difícil a questão da recolocação, que aí é onde eu falo sobre a pesquisa, nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas perguntas, a questão da recolocação, do homem no secretariado, essa questão de estereótipo, mas ainda existiam uns 3, 4, no quase 5º mês consegui uma recolocação, e aí foi quando realmente as coisas começaram a mudar. Logo no início que eu cheguei aqui em Brasília, eu fui fazer um curso técnico no Instituto Federal de Brasília, foi onde eu conheci o Jefferson Sampaio, e conversando com o Jefferson Sampaio, eu já era monitor de uma disciplina, uma vez que graduado eu consegui pensar a disciplina, e fui monitor da disciplina de economia. Eu sempre gostei de economia. E aí, na monitoria, eu me identifiquei mais ainda com a docência. E conversando com o Jefferson Sampaio, ele olhou para mim, lembro desse dia até hoje, você tem perfil para ser professor. Faça a docência na educação superior, e aí o tempo vai dizer se é ou não é. E o tempo falou, e o tempo confirmou que era. Finalizei após graduação, depois de 1, 2 meses, tive uma recolocação, né? Tive a minha primeira colocação como professor, em setembro de 2019, e aí foi quando tudo mudou. A docência, o secretariado me trouxe até a docência, e a docência me humaniza enquanto pessoa. E hoje sou apaixonado. Sou professor na área de secretariado, na área de administração, na área de recursos humanos, ou seja, o secretariado é um leque de opções. Claro que eu venho me preparando para entrar em outras áreas do conhecimento, mas o secretariado me possibilita a trabalhar como professor nessas outras áreas. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, Eduardo é um pouco isso, esse é um pouco da minha história. O Eduardo, eu lembro até hoje do café que a gente tomou, né? Que a gente tinha agendado. Vamos marcar um café para conversar. E eu falei para ele, se você quer, segue.
Vamos pensar aqui num plano, num caminho para chegar à docência. E o Eduardo, ele foi focadíssimo nesse processo e foi incrível como as coisas aconteceram, né, Edu? Assim, enquanto tem gente que, para fazer uma transição de carreira, leva 2, 3 anos, 5, 10 anos, o Eduardo, em menos de um ano, estava atuando como professor. Então, foi um negócio, mas assim, muito árduo, né? Essa trajetória. E eu completo e até falo assim para os profissionais aqui, os estudantes, os profissionais do secretariado, quando você tem um foco, o meu foco ele foi mudando, mas continuou na área de secretariado, né? Ou seja, como é que eu vou chegar até a docência? O que é que eu preciso fazer? Escrever? Eu preciso ler? Eu preciso fazer uma pós-graduação específica? Eu preciso fazer um artigo? Eu preciso entrar num comitê para divulgar, para conseguir um espaço para chegar até ali? Então, eu vou fazer. Então, por exemplo, o que é que eu preciso fazer para ir para o secretariado de alta performance? Preciso fazer um curso específico? Preciso estudar o quê? Preciso me preparar para chegar até ali. É se preparar, você ter aquele objetivo e traçar as metas. Um degrau após o outro, e assim a gente vai chegando lá. Sim, e os perfis, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que para você atuar em determinadas áreas, você vai precisar de habilidades e competências específicas para ela. E isso vai vir ou com base numa experiência profissional, ou vai vir com base em um curso de formação. Então, nem todas as áreas vai conseguir abarcar você profissionalmente de modo muito rápido, entende? Você vai precisar construir uma trajetória para chegar até lá. E aí, se você desiste no meio do processo, aí você não chega lá mesmo, entende? Então, é muito importante você pensar na trajetória e nesse meio processo, você ir construindo degraus para chegar até lá. Um exemplo muito nítido disso é a assessoria de alta performance. Um executivo ou uma executiva não vai contratar um profissional que ele não conheça o trabalho, que não tenha referência. Tanto que boa parcela dos profissionais que chegaram lá no topo, quanto secretário e como secretária de empresas multinacionais ou de empresas do tipo, trabalharam na empresa em outros cargos e foi subindo até chegar lá, ou foi um outro profissional que estava saindo e o executivo falou que era alguém igual a você. E aí esse outro profissional indicou, falou, não, essa pessoa tem um perfil que você precisa. São vagas que dificilmente são preenchidas com base em processo seletivo público. Porque o executivo ele vai pagar muito bem, tanto que essas vagas para alta performance, o salário, eu já vi salário de 22 mil, fora os benefícios, fora mais um monte de coisa, mas ele não quer pensar, você vai pensar por ele, você vai construir tudo por ele. Quando ele vier com a farinha, você já está voltando com o bolo prontinho, cortado e o cafezinho junto. Então, é bem trabalhoso. E isso é processo. É um processo de construção, de formação, é um processo para chegar lá. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho do meu processo para vocês. Mas agora eu gostaria de ouvir a Pamela contando um pouquinho das suas experiências. Quem é Pamela por Pamela, como foi o seu processo formativo e como que foi se formar da FECAP, estar hoje aqui falando com os alunos da FECAP. Que alegria! Boa noite a todos. Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas que são nomes já no secretariado, né, referência. Ainda sou um bebê na profissão, né? Na verdade, a minha formação ainda está em formação mesmo. Me graduei há pouco tempo na FECAP. E abriu oportunidades para mim, assim, para eu me formar na FECAP, toda entrevista que eu ia fazer, quando eu falava que era FECAP, já era referência. Então, já era um passo à frente, ali eu já ganhava alguns pontinhos. Agora, falando de Pamela por Pamela, acho que a Lu, quando começou, ela me descreveu muito bem, né? Tipo, eu sou da vida, adoro estar próximo de amigos, sou uma pessoa que está sofrendo muito com a quarentena, porque eu amo aglomeração, amo estar com as pessoas que eu amo, então acredito que está sendo um período aí de muito aprendizado, né, de autoconhecimento. Já a Pamela, profissionalmente falando, estou começando na minha carreira,
Comecei aos 15 anos no secretariado, quando eu iniciei o meu curso técnico pela ETEC, e ali já cresceu uma sementinha do amor que eu tenho pelo secretariado. Eu sempre me vi em atividades administrativas. Quando eu comecei com 15 anos, eu não tinha noção do que era o secretariado, mas lendo a grade curricular, eu falei assim, é o meu perfil total. Gosto dessas matérias, então vou me arriscar nesse curso. Gostei tanto que segui para a graduação, fiz pela FECAP, onde eu me formei agora em 2017. No decorrer do curso, eu pude participar de alguns estágios, foi onde eu me permiti conhecer alguns segmentos de empresa, então eu fiz 6 meses de vários estágios para conhecer vários segmentos, onde eu me encontrei num segmento privado, na empresa que atualmente eu estou, que eu sou apaixonada, onde me brilhavam os olhos. Então, para mim, acho que uma das minhas conquistas profissionais veio muito cedo, porque eu era apaixonada pela Johnson, e hoje eu posso dizer que eu faço parte do grupo da Johnson, onde eu trabalho como assistente da presidência. Ao lado de uma outra assistente, a gente dá suporte administrativo e pessoal para o presidente da farmacêutica. Parabéns, Pamela! Nós temos uma colega da Johnson, que fino! E como que é isso? Como que é trabalhar na Johnson? Conte pra gente, como que é trabalhar na presidência aqui da representante brasileira? É muita responsabilidade, né? É uma empresa de nome, então onde você vai, você acaba também se tornando referência não só pela profissão, mas também pelo nome da empresa. Então você carrega esse peso consigo, tipo, é uma marca conhecida, até mesmo quem não sabe o que é ser secretária, mas quando você fala que trabalha na Johnson, já brilha os olhos e quer descobrir o que é isso, né? Então, é um cargo que, independente da empresa, traz muitas responsabilidades, mas o nome da empresa também pesa muito. Então, eu falo que é muito legal trabalhar numa empresa como essa, que cuida de pessoas, né? Assim como a nossa profissão, que está ali cuidando de pacientes, cuidando dos funcionários, cuidando de médicos, mas também traz muitas responsabilidades juntas. Eu imagino que deve ser extremamente desafiador, né? A Johnson é do P&G, do grupo? Não, é concorrência. Ah, desculpa, fazendo propaganda do concorrente. Que isso? Daqui a pouco vai aparecer a telinha aqui, Jequiti. Jequiti. Já combinei ali com o pessoal da organização, daqui a pouco aparece para vocês. Johnson & Johnson. Parabéns, Pamela. Fico muito feliz e que trajetória bonita. Eu imagino que deve ser muito, muito, muito gostoso fazer o curso de graduação na FECAP. Eu admiro muito o trabalho, até comentei com a professora Luciana, o quanto a FECAP faz um trabalho diferenciado. Você vê pelos números, né? São números altíssimos de alunos se formando. É um curso com uma grade riquíssima e os meus colegas, boa parcela dos colegas de São Paulo são da FECAP, se formaram em FECAP. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Com muito orgulho, tenho certeza disso. Sim, parabéns, parabéns. Tem um vídeo no YouTube, parabéns, que fica horas e horas parabéns, porque é tão parabéns que tem que ficar horas e horas parabéns. Obrigado, Pamela. Eu escolhi o secretariado quando eu tinha 14 anos de idade. Desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Eu me identificava muito com esse negócio de dar aula. Eu congreguei durante 12 anos numa Assembleia de Deus e eu cuidava das crianças da igreja. Então, eu dava escola bíblica dominical para as crianças, ensinava as coreografias dos hinos, sabe? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Aquela coisa toda. E sempre foi algo que eu gostava muito. E eu pensava, eu acho que eu quero ser professor. Só que aí no meu primeiro emprego como menor aprendiz, quando eu tinha uns 14 anos, eu trabalhei com 2 secretárias executivas, Graça e Mônica. E eu achava o máximo como elas dominavam aquele espaço. Aquilo ali era o lugar delas, elas conseguiam saber de tudo. Eu ficava, como elas conseguem lembrar? E eu, olha, Graça, tem que entregar esse documento em tal lugar, ramal tal, 7 mandados, sei o quê. Meu Deus!
como que pode? E eu falei, é isso que eu quero seguir, é isso aí, ó, é isso aí. E aí eu comecei a pesquisar os cursos de graduação em secretariado aqui no DF, e eu lembro que eu tive um professor no ensino médio que falava bem assim, existe um exame que é o ENAD. O ENAD dá uma nota. Quanto mais perto do 5, melhor o curso. Quanto mais perto do 0, foge do curso. Aí, nessa época que eu comecei a procurar os cursos de graduação, eu encontrei a antiga Faculdade Jesus Maria José, que era a única que era nota 5 aqui no DF, no ENAD. E era uma escola de tradição e tudo mais, o curso na época carérrimo. Eu lembro que o curso era R$800 a mensalidade, porque em Brasília estava um processo de, se você não tem secretariado, você vai ser demitido dos ministérios. Então, os profissionais começaram a correr atrás dos cursos para poder manter os seus empregos, né? E aí, as faculdades cresceram o olho e começaram a aumentar o preço da mensalidade. E aí, no primeiro semestre de faculdade, eu tive aula com a nossa coordenadora de curso, que era Ivanac. Ivanac, ela era secretária executiva do presidente da ANAC e professora. E também se formou na antiga Faculdade Jesus Maria José. E eu falei, é isso aí, é isso que eu quero, você professor no secretariado. Me formo em 2012, 2013 eu termino a especialização, 2014 eu dou aula, construo o meu nome para 2016 eu coordenar um curso. Tá tudo muito simples, é isso aí, vou seguir pro abraço. E aí eu utilizei o meu curso de formação como uma estratégia de formação complementar. Então, as disciplinas optativas eu fazia com o pessoal da pedagogia. Os eventos que tinha da área de pedagogia, eu participava para saber o que um professor precisa saber fazer, né? E na especialização também segui essa mesma linha. O meu TCC eu falei de docência, para poder conhecer ainda mais sobre docência. E fiz minha especialização, as coisas foram caminhando e tudo caminhando. Quando chegou em outubro de 2013, saiu o processo seletivo para professor no IFB, eu fiz o processo seletivo e fiquei em primeiro lugar com a nota máxima, que era 50 pontos. Aí você pensa, Jefferson, você é muito inteligente, misericórdia. Não, eu estava preparado para a oportunidade. Me preparei para ela, ora pois. Estudei tanto para poder aprender a preparar uma aula, o que é uma avaliação didático-pedagógica, o que são objetivos, competências de formação, qual a diferença de um componente curricular para uma disciplina, entende? E aí, eu entrei no IFB. Em janeiro de 2014, estava eu entrando dentro de sala de aula para dar aula. Eu falei, gente, obrigado céus, obrigado mundo, obrigado Deus por me dar forças para eu chegar até aqui e não ter desistido no meio do processo. Porque foi barreira, o inimigo ele se levanta contra a nossa vida, mas a gente tem força para conseguir superar. E aí, no meio do ano, no dia 29 de julho, eu tomei posse como professor efetivo. Estou lá, já tem 6 anos. E aí as coisas foram caminhando de tal forma que em abril de 2016 eu estava coordenando o curso superior de secretariado do IFB. E aí as coisas, entende como o planejamento ele é muito importante para você ter um norte e dentro desse norte você se preparar para chegar até lá, né? E foi assim que eu me encontrei professor, me encontrei secretário executivo. E sou muito grato por essa área que me abraçou. Eu amo o secretariado, eu acho que é uma das profissões mais cristãs que tem. Eu sou cristão e esse ato de servir, né, de ajudar o próximo, de querer o bem do próximo e tudo mais, isso é muito interessante. Daqui a pouquinho, eu vou pedir para os nossos painelistas colocarem no chat as nossas redes sociais. LinkedIn, e-mail, site se tem, para os nossos alunos eles terem acesso às nossas redes e acompanhar o nosso trabalho também e a gente acompanhar a história de vida de vocês. Porque eu quero ver o pessoal se formando, o pessoal conseguindo as suas colocações profissionais e alcançando seus objetivos profissionais. E aí agora, eu queria fazer uma segunda rodada, podemos começar com Verônica. Verônica, o que eu queria saber de você é quais são hoje as habilidades que você acham assim, super importantes, super necessárias para o profissional de secretariado? As que destacam. Hoje em dia mudou muita coisa, né? O mercado mudou, o pensamento do profissional de RH mudou.
Hoje nós estamos no mundo 100% tecnológico. Eu lembro que a minha primeira experiência como secretária não existia nem WhatsApp ainda. Mas imagina só, já tem um tempinho, né? Mas o mercado mudou muito. Eu, como lido bastante com profissionais de recursos humanos, praticamente todos os dias da minha vida, eu vejo algumas demandas que são extremamente necessárias e alguns tópicos assim que eu quero citar, que hoje em dia é muito procurado pelo profissional de secretariado, até mesmo pelas nossas funções que nós realizamos dentro das empresas. A primeira delas que eu queria comentar com quem ainda não trabalha, vai trabalhar, vai entrar na profissão, principalmente os estudantes que estão procurando estágio. Até mesmo quando você vai trabalhar como estagiário, você tem que ser um solucionador de problemas. Nós, secretários, somos solucionador de problemas. Nós temos que ter o plano B na nossa mão. Então, muitas das vezes, vai acontecer problemas dentro da empresa e você vai ter que tomar uma decisão rápida. Você vai ter que pensar e vai ter que agir. Então, você não vai poder parar para pensar o que vai acontecer. Você vai ter que ser ágil e eficaz naquilo que você faz. Então, solucionar problemas é uma pessoa que pensa rápido, uma pessoa que pensa no plano B, que tem aquela já visão de dono, sabe, da empresa, uma pessoa que já tem a capacidade de solucionar qualquer tipo de problema que aconteça com o CEO, com o executivo. Eu mesma já passei por situações de comprar uma passagem aérea, acontecer um problema e precisar mudar em minutos, o chefe estava dentro do aeroporto. Então, assim, são coisas que nós, profissionais de secretariado, passamos todos os dias dentro de uma empresa. Problemas que acontecem, nós temos que estar prontos para solucionar. Então, isso é muito bem visto dentro de um processo seletivo, aquele profissional que está apto a solucionar os problemas de forma eficaz. Outra informação importante aí que os profissionais buscam do profissional de secretariado é a criatividade. Algumas pessoas vão perguntar, Verônica, mas eu tenho que ser criativo? Eu tenho que ser revolucionário dentro da empresa? Não, você não tem que ser isso. Dentro do contexto organizacional corporativo, ser criativo é você saber criar algo inovador dentro de algo que já tem dentro da empresa. Então, é você mostrar uma função inovadora que já existe ali e você solucionar de uma forma nova. Então, isso é interessante dentro de uma empresa hoje, nessa parte de você ser criativo. Não é você criar algo novo, é você aproveitar das ferramentas que já possuem dentro dessa empresa e você desenvolver algo dentro dessas ferramentas que já existem. Então, ser criativo é muito importante hoje. E por último, claro que não podia faltar a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é algo que é um requisito obrigatório, praticamente, principalmente na nossa profissão. Nós lidamos sob pressão praticamente 24 horas do nosso dia e nós sabemos que os CEOs, presidentes, gerentes, eles não têm tempo, eles estão pensando em dinheiro, estão pensando em algo que eles querem conquistar dentro da empresa, estão pensando em negócios e são pessoas que muitas das vezes querem tudo rápido. Então, o profissional que tem um senso ali de inteligência emocional, que tem uma certa paciência, que resolve tudo com controle, é muito bem visto hoje em dia, porque como as pessoas dizem que a depressão tomou conta do nosso mundo, que hoje em dia as pessoas pensam tudo rápido, querem tudo rápido, não tem paciência para nada. Então, uma pessoa que tem aquele senso de paciência, uma pessoa que é controlada, uma pessoa que sabe solucionar as coisas ali dentro da empresa, até mesmo com seus colegas de trabalho, numa dinâmica de grupo ali, com o seu grupo de trabalho, e é uma pessoa que lida com o trabalho de forma, como que eu posso dizer para vocês, tranquila, isso é muito bem visto. Então, hoje em dia, a inteligência emocional ela é bem valorizada. Então, são esses 3 pontos que, ao meu ver, são muito bem valorizados pelos profissionais de recursos humanos e pelas empresas. Maravilha, maravilha. Eu acho que muita coisa, esses 3 pontos que você levantou, eles são pontos que geram outros, né? Se você tem inteligência emocional, você consegue separar funções, separar relações, entender os seus limites dentro do ambiente de trabalho, não pessoalizar, né, as suas relações. Fulano fez isso porque não gosta de mim. Sim. Sendo que aquilo foi uma crítica para melhorar um protótipo. Uma crítica construtiva. Exatamente. Não maldosa.
Sim, E aí mas a mesma coisa... Desculpa? As pessoas, infelizmente, não veem isso como um ponto positivo. Elas julgam. Mas isso é muito importante você saber relevar e entender também. Sim, processar essa informação, ter um tempo e falar, ó, faz sentido? E pega aquela informação, faz sentido para o seu contexto, faz sentido para o seu setor, faz sentido para o seu executivo, para a sua executiva? Faz. Então, você traz aquilo para a sua prática. Não faz? Entra aqui, saiu aqui. Tu vai ficar cara virada para quê? Tu vai ficar de picuinha com a pessoa para quê? Isso só te faz mal e só desgasta, né? Como bem pontuou a Verônica, nós somos solucionadores de problemas, né? E quando você é solucionador de problema, a gente vai ter proatividade, vai ter inovação, criatividade, vai ter as habilidades relacionais, né? Que são muito importantes, porque hoje você não trabalha sozinho, tem equipe, tem gente. Mas não vou delongar muito, porque eu quero ouvir os outros painelistas também. Obrigado, Verônica. De nada. Olha aí, gente, aula de graça. Consultoria de grátis da Verônica, arrasamos. É assim que acontece. Eduardo, para você, quais são as habilidades e competências assim de maior destaque para o profissional de secretariado, que são um diferencial dentro das empresas, que as empresas estão querendo? Elas falam assim, eu quero esse profissional. Conte pra gente. Excelente. Só complementando, a Verônica falou muito bem sobre essas habilidades, né? Uma vez que tem uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, trabalha com esse público nessa área específica, ela tem essas dicas com muita firmeza. Eu trouxe 2 pontos importantes pela minha própria vivência e pela minha experiência enquanto trabalhava como secretário executivo. O primeiro ponto é a visão generalista, que a função especialista do negócio é você entender qual empresa que eu trabalho, qual é o produto fim que eu ofereço, que a empresa está oferecendo, e você ter conhecimento em toda a questão técnica da atuação, tanto do seu chefe como dos outros setores. Isso vai fazer o diferencial do seu trabalho no dia a dia, enquanto profissional secretariado executivo. Você vai ter conhecimento dos processos da área de contabilidade, você vai ter conhecimento dos processos na área de recursos humanos. Até muito desses documentos chegam nas nossas mãos para a gente organizar reuniões, eventos e passar informações para o executivo que assessoramos. Então, quando a gente tem conhecimento sobre tudo o que acontece dentro da empresa, ter essa visão generalista, trabalhando dentro da nossa atuação, faz um bastante diferencial dentro da nossa atuação no dia a dia. Então, esse ponto eu acho muito importante, que faz essa diferença. O outro ponto, como já foi falado, e aí na minha última experiência como secretário executivo, é ter uma boa comunicação. E isso eu posso trazer rapidamente teoria de comunicação, que nos diz o seguinte, é o processo de se comunicar, né? Tem um emissor, tem um receptor, o emissor vai emitir a mensagem, o receptor recebe a mensagem. Nesse processo, a mensagem pode ser oral, pode ser escrita, pode ser por e-mail, pode ser por uma carta, pode ser hoje pelo WhatsApp, enfim. Esse processo, nós, profissionais secretários executivos, temos que evitar o ruído, a barreira, a falha, porque aí pode trazer danos ou problemas para nós profissionais. Então, ter uma boa comunicação, como vamos conversar, como vamos transmitir a mensagem, faz o diferencial no dia a dia. Essa mensagem pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser presencial. E aí, com o cliente, com fornecedores, com os nossos colegas de trabalho, né, que a gente está rodeado de informações todos os dias. Já aconteceu comigo de eu organizar uma reunião de processo de desligamento. E alguém do setor chegou lá tentando tirar informação do setor de secretaria. A gente tem algumas informações, então, a confiança em ter acesso a essas informações e não passar. Então, assim, é ter esse processo, saber se comunicar bem com o todo, sem ser, olha, isso não te pertence, sem ser agressivo com a pessoa que vem perguntar uma informação, que é muito importante. Então, ter o processo de boa comunicação com o todo é muito importante. Maravilha. É bem isso. É ter um olhar para a empresa generalizado para facilitar o processo de comunicação, né? Você saber com quem você está falando, você saber com quem aquela pessoa realmente precisa falar, né? Saber se colocar como um elo de comunicação. Um elo de relacionamentos, né? De relações dentro do ambiente de trabalho. E para isso você vai ter que ter uma visão globalizada, conhecer um setor, conhecer as atividades, quem é a secretária ou o secretário daquele setor, quem é o executivo ou executiva que gerencia aquele setor, para você começar a abrir também o seu olhar para outras possibilidades. Pode ser que nesse processo de conhecimento você identifique um setor da empresa que você fala, quero trabalhar ali.
com aquele povo ali, ó, é ali que eu gosto, é ali que eu achei interessante. Então, a gente ter esse olhar além do nosso espaço, do nosso escritório, isso nos garante abrir o leque de network e, ao mesmo tempo, ter uma prática mais efetiva dentro dos nossos relacionamentos com o cliente, tanto externo quanto interno, né? Então, muito obrigado, Eduardo. Parabéns. E, dando sequência, eu gostaria de ouvir a Pamela. Pamela, o que você pensa, o que você vê, quais são hoje assim, as demandas formativas da Johnson & Johnson? O que você acha que tem sido o diferencial do profissional de secretariado hoje dentro das empresas? Conte pra gente as habilidades e competências que você acha que tem que ter, gente. Trabalhe isso na formação para não passar vergonha quando se formar. Eu coloquei, fiz uma listinha aqui, né, de habilidades, e dentro do que eles falaram, todos entraram aqui na minha lista. Inteligência emocional, vai reforçando o que a Verônica falou, não só porque a gente também trabalha sob pressão o tempo todo, mas também porque a gente lida com diversos tipos de pessoas. Então, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com aquele chefe que é um pouco mais fechado, com outro que já gosta de falar um pouco mais do dia a dia dele. Sobre a comunicação assertiva também, porque não adianta a gente fazer todo o nosso trabalho de forma impecável, ter uma boa organização, fazer um itinerário excelente para as viagens, se a gente também não souber comunicar, né? Porque além de se comunicar com o nosso executivo, a gente também tem que se comunicar com toda a empresa. É uma área que a gente lida com diversos departamentos. Então, a gente tem que saber tanto falar com as meninas da Copa, como a gente tem que saber falar com o pessoal de facilities, com os executivos, dependendo do segmento da empresa, com pessoas públicas. Então, a boa comunicação é imprescindível. E acredito que, além disso, a resiliência, né? Para a gente lidar com os problemas, para a gente ter a flexibilidade de se adaptar aos perfis de pessoas, aos tipos de empresa, ao tipo de demanda que, às vezes, dentro da própria empresa, a gente atende mais de um executivo. Então, a gente tem que saber ali dosar, dependendo do dia, do humor. Então, acredito que eles falaram muito bem. E, além disso, uma boa organização, né? Porque a gente está lidando ali com documentos, confidencialidade, tem que ser um profissional muito confiável. E não tem como a gente ser confiável se a gente não demonstra organização. Então, acredito que é a base, assim, para um profissional completo. É um profissional que exige, assim, muitas competências. Então, essas que a gente citou podem ser as principais, mas é um profissional que tem que ralar aí para conseguir se destacar. É bem isso mesmo. É preciso ter organização, né? Para a gente conseguir desenvolver todas as atividades e cumprir com todas as demandas que nós temos aí no dia a dia. A nossa profissão é lindíssima e eu acho que se vocês podem hoje focalizar em alguma habilidade, eu, Jefferson, sugeriria focar no perfil de aprendiz, estar sempre em uma postura de aprendizado, sempre escutar mais, falar menos. Se você está no lado de uma pessoa que sabe muito, que conhece muito, que tem muita experiência, talvez escutar mais, ou ao invés de tentar impressionar a pessoa, sabe? Deixa a pessoa falar. E pergunta mesmo. Eu falo muito isso para as pessoas, de pergunte, questione. Eu nunca ouvi falar sobre isso. O que é isso? E quem sabe, vou contar aqui um segredo muito legal também, que é bem segredo só entre a gente. E quem sabe, quem domina, quem conhece, adora compartilhar e dizer que sabe. Então, você deixa a pessoa falar. E como que é isso? E como que faz? Ali você vai aprendendo a aprimorar o seu trabalho. O mundo está em constante fluxo de informação, coisas aparecendo. Todo dia aparece um aplicativo novo, uma tecnologia nova, e agora com o mundo focalizando aí no trabalho remoto, diariamente os aplicativos, os sistemas estão liberando funções novas
E se você não tem esse perfil de aprendiz, você acaba perdendo essa oportunidade de desenvolver o seu trabalho de modo mais gostosinho, mais cômodo, mais objetivo, sem gerar tanto estresse, entende? Então, é muito importante a gente estar sempre nessa postura. E aí, quando você se coloca na postura de aprendiz, de ouvinte, né, uma escuta empática também, se colocando um no lugar do outro, e questionando também algumas estruturas. Nossa, mas por que será que ela faz assim? Ou por que será que ele faz assim? Será que tem alguma coisa aí por trás, sabe? Também não dá para se conformar com tudo. A gente tem que ter um senso crítico para saber fazer o filtro das informações que chegam até a gente. O que faz sentido para a sua empresa, para a sua vida, para a sua realidade. Não dá para você querer pegar um sistema que a Google utiliza e empregar ali no laboratório da esquina, que tem 3 médicos que você assessora, se eles não têm condições de manter aquele sistema lá de cima. Então, é muito importante a gente ter essa criticidade nesse processo de aprendizado, entende? Jefferson, E aí, eu quero complementar, tá? Quero complementar. E aí, dentro desse processo de aprendizado, a gente acaba, consequentemente, desenvolvendo a habilidade de conseguir ter uma postura mais receptiva ao outro. E aí a gente passa, aí a gente volta lá porque Verônica disse, a gente pessoaliza menos, entende? A gente começa a pessoalizar menos, a gente vê as críticas como uma possibilidade de desenvolvimento profissional. E aí você vê as críticas como uma impulsionadora para a ação, entende? Você não vai ficar parado, você vai agir, vai fazer das coisas, e vai fazendo as coisas acontecerem. E isso é fundamental. Eu acho que o desafio da gente é não pessoalizar. Uma dica que eu dou assim para todo mundo é, sempre que você receber uma crítica, uma fala ou alguma comunicação violenta jogada para cima de você, que na sua cabeça não faz sentido, tente identificar qual é o pano de fundo que está por trás. O que levou aquela pessoa a falar aquilo dali? Não é necessariamente uma dor sua, é uma dor do outro. Às vezes, é só a dor do outro. Deixe o outro com a dor dele, ele que trate. Seja objetivo. Qual é a demanda naquela comunicação? A pessoa chegou, xingou, falou, xingou. Qual é a demanda? Está atrasada a demanda. Beleza, o que você precisa? É tal coisa. Eu tenho um tempo agora, vou resolver para você. Resolve, pronto, segue sua vida. E aí eu deixo aquele xingamento, tudo evaporar. Deixo aquele mau agouro, tudo evaporar. Eu foco na demanda, compro a demanda e não pessoalizo o processo. Ah, fulano não gosta de mim. Às vezes fulano não dá nem um bom dia. Fulano nem sabe quem é você. Fulano nem quer saber quem é você. E você está achando que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e provoca o ódio, a tristeza no coração das pessoas. E não é isso. Então, eu acho que é o nosso desafio ser objetivo, ser organizado e olhar para as demandas com um olhar de solucionador de problemas, que foi o que Verônica colocou bem para gente. Edu? Claro, perfeito. Só voltando ao que a Pamela falou na questão de confidencialidade, assim, eu estava semana passada em um evento na Universidade Federal de Pernambuco e isso veio muito à tona, porque foi perguntado a questão dessa habilidade, né? Porque como é que eu vou trazer confiança, passar num processo seletivo e logo de primeira passar confiança para o executivo que eu vou assessorar, né? O executiva que eu venho assessorar, que isso é uma habilidade do profissional secretariado. A gente tem que trazer essa confiança para ele confiar em nós, para que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma possível. E aí eu trago o primeiro ponto, que é uma trajetória. Por exemplo, eu fiz um processo seletivo no escritório jurídico aqui no Distrito Federal, onde de todos os candidatos, na verdade, todas as candidatas que eu tinha de candidato, a maioria tinha experiência há mais de 2 a 3 anos em escritório jurídico. Eu nunca tive experiência em escritório jurídico. Para mim, aquilo era um ponto a menos, mas o diferencial aí na minha questão foi ter conhecimento técnico da atuação do profissional secretariado executivo, né? Porque eu nem era professor ainda. Conhecimento técnico e sabia me comportar, falar, saber o que eu ia fazer. Foi feito perguntas e questionário muito da atuação, como, por exemplo, a elaboração de documento, de um ofício, exemplo de como resolver um conflito interno e externo da empresa, e aí eu fui. Entrei na instituição e tinha a questão de plano de cargos e carreira, tinha secretário executivo nível 1, nível 2, nível 3, e depois a coordenação da secretaria, né? Eu entrei lá como nível 1. E aí, demonstrando meu trabalho técnico, né? E aí a gente fala da questão das habilidades aí do profissional secretariado executivo, que foi a pergunta. Demonstre seu trabalho técnico que você sabe fazer, faça muito bem ele.
que com o tempo, o executivo que você assessora, ou a equipe de pessoas, no caso, a equipe de advogados que eu assessorava, vai ter confiança em você para passar outras demandas, como, por exemplo, como acontece nas nossas atividades. Pagamento de cartões, às vezes, pessoais, de contas pessoais, em outras situações. Isso, com o tempo, que você vai ter essa questão da confiança e vai trazer essa habilidade à tona. Não é chegar a dizer, eu sou confiante, pode confiar em mim. É o tempo que você vai ter demonstrando sua capacidade técnica de fazer a atuação secretarial específica que vai trazer essa confiança, tanto de você para ele, como de ele para você. Perfeito, perfeito. Estou aqui aplaudindo, estou aqui digitando com os pés, porque a mão está aplaudindo. Parabéns. E aí, agora, vamos fazer mais uma outra rodada. Eu gostaria de ouvir, Verônica. O nosso painel, ele fala, né, da importância do secretariado, né, no contexto organizacional, e, ao mesmo tempo, fala de romper estereótipos. E aí eu queria ouvir da Verônica, se você, Verônica, já necessitou superar algum estereótipo para chegar onde você está hoje. E aí, se você já precisou romper, qual foi esse estereótipo? Se não, como você percebe a formação de estereótipos dentro do secretariado? Queria saber sua opinião sobre essa temática dos estereótipos. Essa é uma pergunta assim, que praticamente eu já vivi e tenho certeza que muitos profissionais aqui, inclusive vocês que participam do painel, já passaram. Como eu mencionei para vocês, eu tive um preconceito com a questão da minha idade. Mas você é muito nova para ser secretária nessa empresa. Mas você entrou como secretária júnior e você já conseguiu ir para o outro título de secretária. Muito julgamento, sabe? Julgamentos por acharem que eu não sou uma profissional competente, por conta de não ter aquela certa experiência. E eu vejo esses julgamentos também com vagas de trabalho, inclusive, porque eu recebo muitas oportunidades para serem publicadas nos grupos. E, assim, para eu ser bem sincera, muitas empresas procuram uma profissional, uma mulher secretária jovem, ou querem uma mulher secretária com perfil modelete, assim como eu já recebi uma descrição de uma vaga dessa forma, que a secretária ela tem que ter uma aparência bonita, jovem, porque ela vai trabalhar com o CEO, com o executivo, então tem que ser apresentável. E eu mesma já cheguei a comentar com recrutadores que a secretária não é uma comissária de voo. A secretária é uma profissional e não importa se precisa de uma aparência. As empresas têm que verificar a nossa habilidade, têm que entender o nosso perfil, têm que entender que nós somos profissionais que estamos no mercado em busca de atuar de forma responsável. Nós não estamos ali para se aparecer dentro de uma empresa, ou a secretária não está no desfile de moda. E eu tenho certeza que isso acontece com os homens também, porque eu vejo muitas vagas, o perfil é só para mulher, homem não pode participar do processo, mas por que homem não pode participar? Foi por esse motivo que eu e a Suzane decidimos criar um grupo de homens para o Secretaries Group, porque os homens são secretários, os homens têm que participar conosco também. Nós não somos um grupo só de mulheres, então nós não estamos aqui para defender só as mulheres na profissão. Então as empresas têm que entender que há secretários competentes, secretários que se formaram e querem conseguir uma recolocação no mercado e exercer essa profissão. Então eu acredito que a nossa profissão sofre sim muito preconceito, essa é a palavra, com algumas coisas. O mercado mudou, só que ainda tem empresas que ainda não mudou a visão. E nós, secretários e secretárias, temos que tentar mudar a visão dessas empresas e fazer algo diferente. Então, para mim, eu já passei dessa forma e tenho certeza que outras pessoas também já passaram, e nós temos que romper isso e acabar com isso de uma vez por todas, porque todos nós merecemos exercer a nossa profissão com ética. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que existe um status quo. O que é o status quo? É um status estabelecido, em que nós temos ainda muitos executivos que estão aí entrando na aposentadoria e ainda estão muito presos a um modelo do século passado de assessoria executiva. E aí a gente, enquanto profissionais novos da área, a gente pode trazer um novo DNA para essa atuação dentro das empresas.
deslocando o olhar desses novos executivos, dessas novas executivas, né? Que a gente tem visto aí as empresas crescendo de modo assim substancial, e a quantidade de executivas hoje é muito grande, né? É claro que não dá para comparar com o número de executivos, mas nós já temos hoje bastante empresas geridas por mulheres. Então, a gente, enquanto profissionais, trazer uma outra atuação, uma outra postura, um outro olhar para ir reinventando esse processo, desconstruindo isso. Não reproduzir o status quo. Eu quero ser secretária executiva, eu vou seguir o que a fulaninha me disse. Fulaninha trabalha como secretária há 50 anos. Na época dela, no século passado, era outro perfil, outra demanda. Não dá para desvalidar essa experiência, fingir que ela não importa, pelo contrário, é uma referência, foi uma pessoa que participou dos processos históricos. Mas hoje nós temos uma outra realidade. As startups mesmo tá aí para te mostrar isso. Vai por entrevista para uma startup de tailleur, com blazerzinho, um escarpin, a sua bolsa, Louis Vuitton ou Chanel. Você não passa na entrevista. Você não Eu trabalhei em startup. Então você deve saber muito bem, né, Verônica? Não passa, Sim, não você entra. tem que chegar lá de chinelo. É um negócio que você tem que ter o perfil da vaga, entende? Você tem que entender qual é a dinâmica, qual é a cultura daquela empresa e buscar, dentro das necessidades dela, apresentar o seu trabalho, se apresentar, mas, ao mesmo tempo, depois de entrar lá dentro, trazer outros olhares. E o profissional de secretariado, ele pode fazer isso. Uma coisa que poucas pessoas falam, e que eu acho muito importante dizer, é que quem gerencia o setor é o profissional de secretariado. Se a gente entrega, depois de uma relação muito bem construída com a sua executiva ou o seu executivo, você entrega uma folha em branco e pede para ela ou ele assinar, e depois você vai imprimir o documento em cima, ele assina. Eu trabalhei com uma secretária que tinha os passaportes do executivo, da família, um talão de cheque com todas as folhas assinadas em branco, dentro de um cofre embaixo da mesa dela. E ela decidia tudo. As pessoas só vinham, ela só preenchia e entregava. Então, o nível de confiança é muito grande. Por isso que é muito importante a gente ter inteligência emocional para lidar com essa responsabilidade toda que está nas nossas mãos, com essa informação toda, garantindo o sigilo da informação, mantendo o fluxo de comunicação acontecendo e tendo uma agenda organizada, como bem pontuou Pamela. Obrigado, Verônica. Edu, eu queria saber de você. Estereótipos. Quais você precisou superar, quais você tem superado, e aproveita e fala um pouquinho aí do e-book Secretários com Secretários que a gente construiu juntos. Eu só não estou de gravata igual você, Jefferson, mas eu estou aqui de paletó, camisa social masculina. Eu acho que isso aí já é o primeiro estereótipo. Entrar no secretariado executivo com o sexo masculino, né? A minha trajetória, eu sinto orgulho de tudo que eu venho passando e do que eu passei, né, para chegar até aqui. Porque eu acho que foi o fato de ser homem no secretariado que me trouxe até a docência nesse sentido positivo. Começou lá na graduação, por ser só tinha 2 meninos na minha turma, de 60 pessoas, 58 meninas, 2 meninos. Depois no estágio, no processo seletivo do estágio, ouvi de executivo dizendo que não contrata homens, só mulheres, mas mesmo assim com os não e ressignificando e não desistindo, depois de conseguindo realmente uma oportunidade. Minhas oportunidades, tanto de estágio como de contrato, há mais de 4 anos na área de secretariado executivo, sempre foi na área de educação, então a área de educação sempre me abraçou nessa questão aí. Depois, quando realmente vim a Brasília, nesse processo que eu passei de recolocação, eu percebi que tinha essa questão de estereótipo, confirmei, né, da questão do homem no secretariado. Faz parte da história do secretariado, como a gente já sabe, começou com o homem lá, os escribas, mas a Primeira e Segunda Guerra Mundial os homens foram guerrear, as mulheres foram tomando conta da nossa profissão. Acredito que todo mundo aqui já conhece um pouco da nossa história. Mas, dos últimos anos, digamos, dos últimos 15 anos para cá, vem se inserindo um homem aí na graduação, nos cursos técnicos e entrando no mercado de trabalho. Essa entrada no mercado de trabalho é onde tem aí o primeiro impasse, né, nessa questão. E aí foi, falando agora do e-book, nesses pontos específicos, o fato de não ter desistido da profissão,
porque eu tenho colegas que se formaram comigo e outras pessoas que eu conheci, porque, sei lá, de 7 turmas, né, primeiro ao 7º semestre da Universidade Federal de Pernambuco, eram 8, 9 homens que se encontravam no corredor da graduação de secretariado executivo. A gente se conhecia, porque não tinha mais. Sabe? Já, todo mundo se conhecia. Do primeiro ao último período a gente se conhecia. E poucos conseguiram uma colocação na questão de contratado como secretário executivo, mas outros também conseguiram como assistente administrativo, auxiliar administrativo, enfim, trabalhando como áreas na área de secretariado executivo. E aí, quando eu pensei sobre essa questão, e aí onde é que Jefferson novamente entra na história, que a gente nos chamou... Nosso café é sempre assim, né? Sempre produtivo. Jefferson, vamos tomar um café, sentamos para tomar um café, vamos conversar sobre isso. Porque isso é algo real, e eu acho que não é só meu. Talvez seja não é questão de Pernambuco que eu vim de lá, não é questão de Brasília que eu estou aqui, talvez seja uma questão do âmbito nacional. Mas o que é que podemos fazer para mudar isso? Então, primeiro, vamos falar sobre o homem no secretariado. Vamos aí escrever, vamos pesquisar, e aí fizemos a pesquisa. Tem no Facebook tem uma página chamada Secretários, que é só para meninos, estudantes, homens, graduados, profissionais, né? Não é querendo excluir as meninas, mas aí era uma comunicação mais aberta com nós, meninos, profissionais do secretariado executivo, e aí lá publicávamos pesquisa, artigo, oportunidades, entre outras coisas, para os profissionais. Lançamos nossa pesquisa, né, nosso questionário, para entender se realmente essa questão de preconceito, de estereótipo, era só nos estados que eu estava andando ou realmente era questão nacional. E aí conseguimos bastante respondentes, né? Confirma comigo, Jefferson, 12 estados, né? Fora o DF, 12 estados fora o DF. E aí teve claro que teve esses pontos, assim, só que a gente não quis fazer um e-book ou falar sobre a pesquisa no ponto negativo, de que há, sim, uma dificuldade na inserção do mercado. A gente quis trazer uma outra leitura. Como é que nós fizemos para mudar esse cenário, né? Como é que a gente se inseriu no mercado de trabalho? Qual é o caminho? E aí o e-book está aí dizendo qual é esse caminho a ser trilhado. E é muito bonito porque a gente não quis trazer essa imagem negativa sobre, a gente quis entender e mudar. E eu acho que o mudar começa exatamente como vem acontecendo comigo, já estou bem acompanhando, também com ele, com certeza, que aí escrevemos e publicamos o e-book, é falar mais sobre o homem secretariado. Eu fui chamado semana passada para um evento na Universidade Federal de Pernambuco para falar sobre o homem secretariado. Outra live, outra faculdade em São Paulo para falar sobre o homem secretariado. Então, quer dizer, falar sobre isso já é quebrar barreira. É dizer que existimos, estudamos, nos profissionalizamos, estamos em busca de uma colocação, de uma recolocação, né? Pensar no seguinte, na turma aí, das 40 pessoas que formam, daqui a um ano, tem 3, 4 colegas homens. Apareceu uma oportunidade na empresa que você trabalha. Por que não entrar em contato com aquele seu colega para saber se ele está trabalhando como secretário executivo, se ele conseguiu uma oportunidade? E aí vocês, meninas, que são nossas colegas, nos auxiliar nessa questão. Então, falar na academia, auxiliar na questão profissional, os comitês, as federações querer falar mais sobre isso, e os grandes eventos, como a gente está vendo, está conseguindo, está voltando, está começando a falar sobre o homem no secretariado. Começa a romper para que isso seja quebrado, né? Porque não é uma questão da academia, dos profissionais. E não estou sempre jogando a questão do mercado de trabalho, dos executivos que não querem contratar por ter esse tipo de preconceito, ou sempre preferir, como a Suzane falou, a Verônica falou aqui, de mulher nova, jovem, bonita e tal. Pode acontecer, é algo estereótipo que ele quer, é um preconceito dele quanto para essa profissão, mas estamos aí para quebrar todo esse tipo de preconceito e falar que somos mais fortes na questão do homem no secretariado, com certeza. Eu lembro na época de minha formação que em todos os semestres da faculdade éramos 4 homens. Na minha turma éramos 46 mulheres e eu. E desses 4 homens que se formaram em secretariado na antiga faculdade Jesus Maria José, 3 são secretários executivos, com essa nomenclatura, secretários executivos. E 1 é docente, que no caso sou eu, né? Esses 3 colegas, eles não gostam muito de falar sobre as experiências, não gostam muito de estar nos holofotes. Então, por isso que eu nem comento muito sobre eles, porque eu já tentei contato, falei assim, vamos lá conversar com os meus alunos, eu não gosto muito disso, eu acho que eu sou mais na minha, mas os 3 são secretários executivos. Ainda que ainda tenha muitas vagas, limitando ao sexo, né, do candidato, existem tantas outras abertas. Eu acho que é desafiador passar por esse processo de inserção,
mas ele é possível. Ele é possível. A gente já tem visto uma mudança no mercado. E nesse e-book a gente venceu outros estereótipos também, Edu. Por exemplo, nós fizemos um e-book profissional para profissionais, tem uma análise, e inserimos um ISBN. Era direito nosso registrar o material, a gente registrou, Câmara Brasileira do Livro liberou o ISBN, quem sou eu para dizer que não tem validade? Então, e aí teve professores, teve acadêmicos que falaram que não tinha validade, que não era um e-book, que não era um livro, que não tinha coragem de levar para a sala de aula para debater com os alunos. Tudo mau agouro deles, e aí a dor deles fica com eles, eu deixo para as pessoas, sabe? É muito importante a gente ter isso em mente. A dor do outro é do outro, deixa ele resolver a dor dele. E aí, lembra que a gente falou dessas dificuldades nos impulsionar a ser mais? Pois bem, semana que vem vamos lançar o segundo e-book, no caso não é sobre os secretários, é sobre branding em secretariado, e vamos inserir SBN de novo. Porque é isso, a gente precisa romper os estereótipos, não só dentro da nossa atuação. A gente precisa deslocar o nosso olhar. Porque a família nem sempre vai te incentivar a seguir nesse curso, o seu esposo, os seus filhos, às vezes o mercado de trabalho não te incentiva e você precisa ter esse desejo de romper esse estereótipo de que você não vai conseguir, porque você vai. O que você precisa entender é que você precisa criar uma trajetória, um caminho que converse com o seu perfil. Perfeito. E com o que você quer seguir. Perfeito. E aí, consequentemente, você vai chegar ao seu sucesso profissional. Complementando, Jefferson, para terminar, que eu sei que falta pouco tempo. Assim, isso que você falou é o que eu falo para os meus alunos. Eu tenho diversas questões em sala de aula, os alunos vêm, professor, idade, professor, estereótipo de vestimento, eu não gosto de tão formal. Então, como é que eu vou tentar entrar no mercado de trabalho? Procura uma oportunidade numa empresa que não tem essa questão de formalidade, na vestimenta, essa coisa mais de tailleur. Procura uma oportunidade numa empresa que converse mais com o seu perfil. Você se entender. Essas dificuldades podem aparecer, às vezes vai sempre aparecer, mas é você saber onde você quer chegar e trilhar esse caminho até chegar lá. Fica mais fácil. Perfeito, Edu. Obrigado. Pamela, você... agora é o momento, por isso que a gente deixa a Pamela para encerrar essa terceira roda. Como que você vê aí? Você precisou superar estereótipos? Como você vê a formação de estereótipos dentro da atuação do secretariado? Conte pra gente. Acho que estereótipo, mesmo que alguém não sofra ele diretamente, a partir do momento que entra para o secretariado, está ali presente com os estereótipos, né? Recentemente, a gente viu do dia do profissional de secretariado. Quantas postagens eu vi, feliz dias da secretária. Acho que se eu fosse vocês, eu estaria ali, me doendo por dentro, porque, assim, meu dedo coça. Parece que, assim, é política, que me dá vontade de comentar, corrigir, porque, às vezes, são profissionais da nossa área ali alimentando isso, né? Então, colocando Feliz Dia da Secretária, sempre voltado para o feminino, até mesmo em eventos. Eu gosto muito dos eventos da FECAP justamente por isso, porque coloca muito sempre o secretariado e nunca para a secretária. Eu acredito que, assim, para quem é homem, sofre ainda mais forte, porque você vai num evento de secretariado, os brindes normalmente são joias, roupas femininas. Então, é um momento ali de exposição muito grande. Eu já fui em eventos de secretariado que quem ganhou o sorteio foi um secretário e era um brinde feminino. Então, acho que além da gente falar o quanto a gente sofre com o estereótipo, a gente também tentar combater, né? Não só os meninos, mas as meninas também. E não se limita apenas sexo, né? Como a gente falou, assim, das habilidades do profissional de secretariado, não incluía idade, não incluía ser homem ou mulher, incluía outras competências que não tem nada a ver com o que a pessoa é fisicamente, e sim competências pessoais, habilidades teóricas, técnicas. Então, acredito que a gente precisa, sim, falar sobre o assunto e combater, porque a gente sofre, sim, esse preconceito. Quando eu decidi fazer a minha pesquisa sobre estereótipos, foi logo após
quando repercutiu aquela piada da Praça é Nossa, que nem cabe aqui repetir qual foi a piada, mas a gente consegue encontrar no YouTube, até mesmo no site do sindicato, porque a Isabel lançou aquela nota, né, de repúdio diretamente ao programa, mas tinha um cunho totalmente sexual, onde colocava a mulher como um objeto sexual. E durante a pesquisa a gente conseguiu dividir entre 4 estereótipos dentro do secretariado. Um deles é de que é uma profissão exclusiva feminina, né, que é um dos estereótipos. O padrão de beleza para exercer a profissão, não ser necessário estudo específico para a nossa área, e também a gente conseguiu como o estereótipo de que a secretária, a mulher, normalmente também é amante do seu executivo. Então, são 4 principais estereótipos que a gente conseguiu identificar e que a gente via que, durante as pesquisas, que realmente, na prática, isso interferia diretamente nos profissionais. Pois muitas pessoas, no decorrer do curso, ouviam aquela pergunta: mas precisa de um curso específico para secretariado, para aprender a atender um telefone, para aprender a servir café? E a gente não é a nossa demanda. Claro que algumas pessoas, por livre e espontânea vontade, querem fazer esse agrado, mas não é a nossa demanda principal. A gente tem cargo gerencial, a gente tem uma função gerencial. Então, se um dia o secretário foi uma função onde era usado de forma pejorativa o cartão de visita, não por um bom primeiro atendimento, mas sim por uma boa primeira imagem que a gente apresentava, hoje a gente não é mais uma função, a gente é uma profissão, a gente exerce essa profissão de secretariado. Então, a gente não tem que ser vista e visto como uma imagem que está ali, assim, um bom primeiro atendimento, uma pessoa capacitada, uma pessoa organizada e todas essas competências que a gente citou aqui. Então, acredito que a gente, além de falar disso, a gente precisa sim combater, a gente precisa sim continuar essas pesquisas, a gente precisa entender as dores do profissional de secretariado para a gente ajudar nesse combate com esse preconceito. Você quer falar, Jefferson? Eu vi que você tirou do mudo. Não, agora está no mudo. Você não quer falar? Não. Pensei que você ia fazer algum comentário. Tá bom. Mas basicamente é isso que eu queria falar. Sim, a gente sofre sim o estereótipo. Durante a pesquisa a gente fez alguns questionários também, né? A gente também fez com o grupo de secretários, né? Que foi criado pelo Fernando Camargo também. Acho que é um orgulho alvarista, né? O primeiro homem a se formar em secretariado pela FECAP. Ele também contribuiu muito com a gente. O Edu também do sindicato também merece uma menção honrosa aqui, que também é uma referência, né? No secretariado. Eles nos ajudaram muito na pesquisa e trouxeram dados muito relevantes, como já citado pelo Edu, que existem sim inúmeros secretários no Brasil, a maioria estão atuando na área pública, né? E das meninas que a gente também questionou, muitas delas acabaram também querendo desistir do curso justamente por esses estereótipos. Então, enquanto esse estereótipo influencia na decisão de carreira, às vezes a pessoa se identifica com o curso, se identifica com a profissão, porém por comentários, às vezes muito errôneos, por falta de conhecimento, como a gente conseguiu também identificar na pesquisa, muito por interferência da mídia. Porque como que a mídia normalmente representa o secretário? O maior meio de comunicação no Brasil é a televisão. Ainda é a televisão, meio de comunicação baseado também no quanto as pessoas confiam na informação, né? Fora a internet. E se a gente assiste uma novela, se a gente vê algum filme, a referência para o profissional de secretariado sempre é aquele profissional que ou é a menina burra, mas muito bonita e que conseguiu crescer na carreira através da beleza, ou porque está tendo algum relacionamento com seu chefe, sempre são mulheres. Então, a gente não aceitar. Quando a gente vê algum tipo de
de mídia falando dessa forma, a gente recorrer ao sindicato para que eles possam fazer uma nota, entrar com uma ação extrajudicial para comunicar a empresa que está ali responsável por essa mídia, para a gente tentar colocar, realmente batalhar pela nossa verdadeira imagem, profissionais que são reconhecidos mundialmente, né? Porque o profissional de secretariado do Brasil foi reconhecido como o melhor do mundo. Então, acho que a gente precisa sim abraçar essa causa, a gente precisa sim abraçar essa luta e incentivar, falar mais desse assunto. Quando a gente vê, por exemplo, algum material, livros, com esses termos errôneos no feminino, ou seja, de que forma que for, a gente tentar conversar de forma amigável, porque muitas das vezes, pelo um contexto histórico, como eu vi que as pessoas estavam aqui comentando pelo chat também, por um contexto histórico, a gente acaba nem percebendo que a gente está sendo preconceituoso, às vezes, com a nossa própria classe. Então, é sempre colocar isso em pauta, conversar nos grupos de WhatsApp, que eu sei que tem bastante de secretariado, no Facebook, no LinkedIn, sempre que possível compartilhar artigos relacionados ao tema, e não deixar só como, mas tudo bem, eu não me dou por isso. Não, vamos se doer sim, porque a nossa imagem, a nossa profissão, e tem muitos profissionais que estão entrando aí, que eles precisam desse encorajamento, ver que a gente está tentando mudar essa imagem, tentando trazer mais pessoas para a nossa área. Perfeito, Pamela. Muito obrigado pela sua fala. Palmas. Estou aqui digitando com os pés, porque as mãos estão aplaudindo. E o tempo urge, né? O tempo urge. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria muito agradecer a todos vocês, a todas. Estamos abertos aí para outros diálogos, outras conversas. Estou muito feliz de estar com vocês. Infelizmente, o nosso tempo está bem curtinho, então a gente não consegue ler todos os comentários do chat. E aí, para passar para a professora Luciana, eu vou fazer uma rodada rapidinha com os palestrantes, só para deixar uma mensagem final, um agradecimento, uma ideia. E aí eu já aproveito e já deixo aqui a minha mensagem, a minha gratidão aos colegas que dividiram esse painel comigo. Muito obrigado, Pamela, Verônica e Eduardo. E como eu costumo dizer, eu andarei pelo mundo, eu beberei água de diversas fontes, lerei livros de diversas áreas, estudarei tudo aquilo que a minha curiosidade demandar de mim, mas sempre repousarei o meu espírito no secretariado. Então, vocês que estão entrando agora, que se encontrem no secretariado como eu me encontrei, que amem essa profissão. Verônica? Oi, voltei. Eu gostaria de agradecer principalmente as coordenadoras do curso, a vocês que participaram do painel juntamente comigo, e todos os alunos também do curso de secretariado da FECAP, que vocês alcancem os objetivos de vocês, consigam a recolocação de vocês quando vocês terminarem a faculdade e não desistam, porque a jornada é árdua, mas vale muito a pena. Então, persistam, corram atrás dos sonhos e amem a profissão que vocês escolheram. Porque, como eu disse no início dessa live, servir com amor e excelência e amar o que nós fazemos faz toda a diferença em nossas vidas. Então, eu deixo aqui minha gratidão e o meu muito obrigada a todos. Edu? Eu aqui, cheguei. Eu vejo uma paixão enorme aqui, o pessoal escrevendo aqui no chat. Estou apaixonado que eles estão escrevendo. Eu vou falar de forma rápida. Obrigado a todos. Aí envolve a equipe organizadora, o convite da professora Jefferson, aos palestrantes, aos alunos que estão aqui participando desse momento. E eu deixo o seguinte recado para vocês. Quando a gente ama o que a gente faz, a consequência profissional, a realização profissional, ela vem. Então, se vocês estão aqui é porque vocês amam o secretariado. Estou nessa construção. É só permanecer que está dando certo. Não é que vai dar certo, já está dando certo. Amor ao que faz a diferença. Obrigado, Edu. Obrigado, Verônica. Pamela? Também queria agradecer pela oportunidade de voltar aqui. Me sinto abraçada pela FECAP de novo. Foi uma honra estar ao lado de pessoas
tão experiente. Tenho certeza que eu também aprendi muito, viu? Não só falei, mas aprendi muito ouvindo vocês. Fiquei muito honrada. E ressaltando aqui que eu acabei de ler aqui no que eu estou revendo agora o chat, achei duas coisas que eu queria comentar. Edu, falaram que você parece o Diogo Melim, e concordo. Muito. Oh, Tem um pouco que compara. Eu pareço muito com ele, muito mesmo. Paraíso na Terra. Eu vi aqui que uma moça comentou que ela já está com a idade muito avançada para entrar para o secretariado. Imagina, eu tenho 22 anos, também me falaram que eu era muito nova e eu trabalho ao lado de uma pessoa que tem 55 anos. Então, para você ver, as duas pessoas trabalham lado a lado e não tem idade, não tem interferência nenhuma. Todos vocês, independente da idade, independente do sexo, continuem batalhando, se formem, vão atrás, continuem buscando todo o conhecimento necessário, as suas habilidades, e eu tenho certeza que vocês serão ótimos profissionais, independente de qualquer coisa, viu? Muito obrigada e boa noite. Perfeito. Obrigado, Pamela. Professora Luciana. Pessoal, né, muito obrigada. Eu só sou gratidão por essa noite, muito conhecimento. Eu tinha separado uma frase aqui, uma citação, mas eu acho que ao longo do que a gente foi vendo aqui, e como é Dia dos Professores, eu sou altamente freiriana, então eu não poderia deixar de citar Paulo Freire, mas não era essa que eu tinha escolhido, mas eu fui movida aqui por todas as falas desta noite, né? E Paulo Freire diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Nós todos sabemos alguma coisa, nós todos ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E hoje eu aprendi muito, muito com vocês. Então, gratidão, gratidão pelo público que está aqui, pelos alunos. Nem todos os nossos alunos estão presentes, porque alguns estão tendo aulas agora nessa modalidade remota, a gente não consegue reunir todo mundo no EA7, como era no presencial, mas depois todos acessam, né? Todos têm acesso aqui ao nosso vídeo. Eu quero agradecer imensamente, tem muitos ex-alunos aqui, eu fui vendo pelos participantes. Renata Fontes, que participou da live passada. Eu estava aqui olhando, observando os comentários do chat, e aí eu falei, eu acho que a gente tem o Papa do Secretariado aqui com a gente. Então, Rosemary Sabino, muito obrigada por sua presença. Rosemary, para quem não conhece, se é que não conhece, é uma referência da área. Rosemary é do Departamento de Secretariado, lá da Universidade Federal de Sergipe. Ela compartilhou, inclusive, um link aqui de um artigo sobre estereótipos, personagens e folhetim, estereótipos e linguagem. Vale muito a pena conferir. Então, Rosemary tem muita coisa escrita na área, e ela sempre foi uma referência para mim, desde quando trabalhamos juntas em 2004, se eu não me engano, né? Então, muito obrigada, Rose, pela sua presença. A Rose fez um doutorado em que ela traz muito a história da FECAP. Então, a gente tem aí uma conexão de tempos e que continua aí ao longo do tempo. Também, Jefferson e Edu, eu acompanhava o trabalho de vocês de longe. Eu acho que essa modalidade tão desafiadora do EA7 que foi, possibilitou essa nossa proximidade. Então, se eu já era fã, agora eu sou #fã 2 vezes, né? Verônica, o seu trabalho é lindo, o seu propósito é lindo, a sua missão é linda. Você é uma referência para essa juventude, assim como todos agora. Eu tenho certeza que quem não conhecia, quem só conhecia de nome, mas não tinha ainda tido a possibilidade de ouvi-los, eu acho que agora, mais do que nunca, todos serão. Pamela, como eu coloquei aqui no chat, #orgulho alvarista. A Pamela, como eu falei, começou muito novinha, 17 anos, mas muito focada, já sabia o que queria. Quando ela veio com esse projeto de iniciação científica, eu falei, meu Deus, que desafio! E foi logo depois de uma aula sobre o Código de Ética do Profissional, em que, né, a gente comentou sobre esse lamentável episódio da Praça é Nossa. Então, ela abraçou a causa, ela fez essa pesquisa com tanto furor, tão política. Rose, se você pensar em orientar alguém, tem que ser a Pamela, viu? Porque ela é muito política na área. Eu acho que ela tem uma visão, assim, muito boa. Então, gente, é só gratidão mesmo. Eu acho que o secretariado merece essa homenagem, que felizmente eu conto
sempre, sempre, todo ano eu tenho alunos maravilhosos, tenho uma equipe maravilhosa, porque eu falo, né? Eu só faço a mediação do conhecimento. O Jefferson outro dia colocou num dos posts dele que servir é humanizar processos, né? Então, secretariado é servir, e eu sempre acreditei nisso, e quem é meu aluno aqui sabe que no primeiro dia de aula eu falo, gosta de servir? Porque se não gosta, tá fora. Cai fora, não vai ser feliz, você não vai ser feliz. E aí o Jefferson outro dia colocou, e agora eu vou complementar, né? Lógico que darei completamente os créditos, mas servir é humanizar processos, né? E eu acho que o secretariado me trouxe para a docência. E hoje, estando somente na docência, eu penso também que o servir na docência é humanizar a mediação na construção dos conhecimentos. Então, hoje aqui, trazendo, né, todos esses alunos que pensaram nesta live, que idealizaram este momento, eu só fiz a mediação, eles que trouxeram tudo. E nesse Dia dos Professores, eu só tenho que dizer que eu estou muito orgulhosa, porque a escolha foi excelente. Muito obrigada, essa homenagem que o secretariado de fato merece. A gente tem uma última live, e eu vou deixar aqui o convite na semana que vem. Nós vamos ter a psicóloga Inês Coso, que vai falar sobre o preconceito aos olhos da neurociência. A Inês, ela foi uma das palestrantes no Develop Meeting em 2017, foi lá que eu a conheci, ela gentilmente também, assim como todos, aceitou aqui o convite para participar do encerramento, então, do EA7. Já deixo aqui o convite a todos e, novamente, muito obrigada, espero poder que os nossos caminhos se cruzem sempre, né? E contem comigo. Uma boa noite a todos. Gratidão. Até, eu vou encerrar aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Boa pessoal. noite, muito obrigada, pessoal. Boa noite.